esse nosso encontro, esse carinho, essa espiritualidade conosco, e a gente reflita sobre esses ensinamentos maravilhosos que vamos receber hoje, possamos aproveitar mais. Pedimos aos amigos, se possível, desligar o aparelho celular para poder não incomodar. No final nós teremos o passe, todo mundo será convidado a participar. E para o nosso início, nós vamos pedir a Delma para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo o que tem feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos deste, pelos relacionamentos que possibilitam que nós cresçamos a cada dia. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e a toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti, que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nessas obras homem e glorifique o Teu nome. Amém. Obrigado, Delma. Nosso primeiro estudo da noite, vamos convidar o nosso amigo Charles para falar para nós sobre o livro dos Espíritos. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Charles, não fique preocupado, eu trouxe minha multidão, tá? Tô sentindo. Tá? Minha multidão vem. Que a mensagem de hoje, ela reflete boas energias para o universo, nossas vidas. Que fortifique o trabalho do nosso Senhor Jesus. Nós estamos no livro dos Espíritos, na questão de número 13. Falando aí nessa primeira parte sobre Deus. E a questão de número 13, ela é interessante, ela dá continuidade sobre o assunto que vamos tratando toda segunda, às quintas também, no livro dos Espíritos, sobre a nossa capacidade de perceber a Deus, a nossa capacidade de compreensão, até onde vai a nossa capacidade de compreensão quanto a Deus. Então, a primeira parte, questão do número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É a pergunta para os Espíritos. Os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, pois credes abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência, do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E aqui a gente tem os acréscimos no comentário de Allan Kardec. Kardec comenta assim, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. E Kardec continua, Deus, ele é imutável.
Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Então, não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então essa questão, irmãos e irmãs, os atributos, as qualidades de Deus. E essa questão, ela é muito interessante, porque a pergunta nos dá uma referência de nosso grau de aperfeiçoamento, do nosso grau evolutivo, que a resposta dos espíritos, quando perguntamos e qualificamos a Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, material, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É uma ideia completa de Deus? Dos atributos, das suas qualidades? Os espíritos colocam uma resposta que nos limita, nos faz perceber o estágio evolutivo que estamos. Eles nos dizem, do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista. Que vocês acreditam abranger tudo a partir do seu ponto de vista. Mas é interessante que ele vai dizer que o nosso ponto de vista é restrito, ele é limitado. Não só no campo das ideias, mas do que a gente pode sentir. Então, não temos meio de expressar o que é Deus. A gente não tem essa capacidade ainda. Isso é interessante. E como diz o outro, coloca a gente no nosso lugar. Mostra no nosso estágio como estamos ainda inseridos, ainda incapazes de saber o que é bom para a gente. E que demanda muito trabalho, esforço no bem, para que a gente avance, como tudo na natureza, lentamente. Um dia vendo um programa sobre o universo, e aí o programa dizia assim que em torno de 90% do que existe no universo, o ser humano olha para o universo, ele ainda não sabe, não chegou à conclusão se ele tem um fim ou se ele é infinito. Então ele chama de universo observável, é o que a gente consegue ver. Não tem uma margem, não tem um fim. Então fica teorizando, tem fim ou não tem, mas a ciência ainda não chegou lá para saber. Mas o mais interessante é quando esse universo que a gente consegue observar, os nossos equipamentos, com a nossa capacidade, o homem já chegou à conclusão que mais de 90% a gente não consegue ver. A gente sabe que tem alguma coisa, energias, mas a gente não consegue ver. Então, o ser humano, a sensibilidade, a capacidade de percepção é muito limitada. E quando a gente faz uma pergunta, procurando saber se a gente consegue qualificar inteiramente a Deus, a resposta dos espíritos é muito interessante. Porque essa resposta, dizendo que a gente não tem ainda a capacidade, a sensibilidade, nem o campo de ideias para perceber a Deus, faz com que a gente perceba o caminho que estamos trilhando e aonde estamos. Não é para que a gente fique chateado, desanimado, não é isso. Porque os Espíritos dizem que um dia vamos compreender a Deus, um dia o entenderemos, mas para isso demanda que a gente evolua, que a gente cresça. E as questões anteriores, a 12, a questão de número 11, coloca claramente que para isso a gente deve se afastar do que é matéria. Quanto mais desmaterializado, mais próximo de Deus, como na questão do número 12, mais próximo de sentir a Deus. Daí o nosso progresso, o nosso avanço. Os espíritos felizes, eles se encontram completamente livres do que a gente entende por matéria, das prisões que a matéria nos dá.
dos vícios, dos desejos. É libertando-se da matéria que a gente consegue honrar a Deus. E aí sim perceber o que é atributo de Deus, o que é sensibilidade, perceber a Deus de forma mais profunda. Né? Daí sim que a gente vai conseguir entender Jesus Cristo, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, fazei o bem, né? Pelo bem, não pensando em algo em troca. E quando a gente mostra a nossa sociedade no mundo de provas e expiações, vemos o quanto ainda precisamos evoluir. Mas Deus, na sua misericórdia, nos espera, nos aguarda. Né? Analisando as obras que falam de Júpiter, aí vem, né, dizendo que Júpiter é um espaço, um orbe onde os espíritos felizes, mais evoluídos vivem. E é interessante alguns relatos, vários, né? Mas um chama muita atenção quando a gente pensa em onde estamos e quando tentamos definir a Deus. Que uma criança de Júpiter com pouca idade, 5, 6 anos, já tem uma mentalidade de um homem aqui na Terra de 60 anos. Tamanha evolução, né, de um espírito superior. Daí a gente pensa que quando a gente é limitado ainda, quando o Espiritismo nos diz nas suas máximas: amai-vos e instruí-vos, né? Quanto trabalho temos ainda, né? E pensando não só nos grandes homens e mulheres que passaram pela Terra, mas também pensando nesses espíritos evoluídos, que escrevem a obra toda de Allan Kardec, como o livro dos espíritos, a inteligência, a capacidade, a sensibilidade. Então, analisar essa questão, os atributos que nós colocamos a Deus, né, é interessante para que a gente, falando de Deus, escrevendo sobre Deus, pensando sobre Deus, a gente não só cria uma relação com Ele, mas a gente se percebe também interagindo com Ele, a nossa capacidade, a nossa dimensão. Né? Acho que na luta contra o ego, Emmanuel nos diz para apontarmos nossas armas, para nos livrarmos do ego, combatê-lo. Acho que escrevendo, falando, pensando, e essa primeira parte, logo a primeira parte, as primeiras perguntas vêm trazer exatamente isso. Quem é Deus? Quais são os seus atributos? A gente pode senti-lo? A gente pode compreendê-lo? Falar sobre ele, escrever sobre ele, estar aqui nesse momento falando sobre Deus e perceber o tamanho da sua dimensão, do seu poder. A gente consegue, através dessa dimensão, nos reconhecer melhor quanto os filhos e combater esse ego, né? Combater esse ímpeto que temos de grandeza. Perceber que amar a Deus, se submeter a Deus, perceber o tamanho do amor e cuidado. Ele que é amor, Ele que é misericórdia, Ele que nos ama, Ele quer nos conduzir no caminho melhor, Ele quer nos conduzir no caminho do bem para a nossa evolução, nossa felicidade. Então, Kardec coloca aqui esses vários pontos, né, que são os atributos. Deus é eterno. Então, olha a complexidade dessa questão. Né? Se Ele tivesse princípio, teria saído do nada, ou alguém o teria criado. Né? É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito, à eternidade. Deus é imutável. Né? Se Ele estivesse sujeito às mudanças, às leis do universo, né, nenhuma estabilidade teria. É imaterial porque não perece, não se transforma como matéria. É único. Se houvesse outros deuses, né, não haveria unidade de vistas, nem unidade do poder de ordenação do universo. Ele é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. E é justo e bom, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, nas mais pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Como temos feito nas outras segundas-feiras aqui, analisando a obra do Livro dos Espíritos, né? A gente utiliza, né, a obra da filosofia espírita para tecer alguns comentários do Espírito Miramês,
E ele comenta, né, a questão de número 13, os atributos de Deus. Né? A gente consegue, dentro da nossa percepção, definir as qualidades de Deus. E é interessante, né, que ele já começa dizendo, né, pedindo perdão a Deus, que a gente tem que encaixar ele nas qualidades que a gente consegue, né, perceber que para nós são boas, e que Deus é muito maior que tudo isso. Então ele diz assim, as qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas. Né? Então ele estabelece uma diferença grande do que a gente chama de qualidade do que é Deus de verdade, ou seja, da nossa incapacidade. Né? Ele acaba pedindo desculpa, as imitações que propomos, né? As imitações que propomos quando tratamos das qualidades divinas. Ele já começa dizendo isso, e é interessante, né? E ele continua dizendo que na história da humanidade o homem busca conhecer a Deus, suas qualidades, quem é Deus, sua origem, definir a Deus. É o impulso, os primeiros passos, né, da criatura nessa escala evolutiva, nesse caminho evolutivo. Né? E isso vai... É interessante que ele vai dizer, e Miramês vai dizer que isso vai esfriando, isso vai diminuindo quando o homem vai evoluindo. O homem, quando desperta espiritualmente, essa ideia de definir a Deus, de dar-lhes qualidades, de buscar saber quem é Deus, isso vai arrefecendo, vai diminuindo. Não que o homem não busque conhecer a Deus, mas é interessante que ele fala assim, o homem perde o interesse em passar dos limites das suas forças, ou seja, desafiar, de passar dos limites da força de Deus, de evitar se integrar ou se entregar a Deus. Quando o homem avança no campo espiritual, não desejando contrariar as leis de Deus, ele cumpre os seus deveres e espera em Deus. Fico imaginando nessa transição planetária que a Terra passa, indo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que define, né, os órgãos, as características do mundo de regeneração. Uma delas, os Espíritos dizem assim, no mundo de regeneração todos reconhecem a Deus. Todos reconhecem a Deus. E eu acho que é exatamente isso que o Miramês está dizendo. Reconhecer a Deus é parar de evitá-lo. É parar de ter preguiça, tá? Ou desinteresse em se envolver nas questões divinas, nos desígnios divinos. Fala exatamente isso. O ser humano, e a Terra está evoluindo. A evolução espiritual leva o homem a parar de querer definir a Deus, mas sim trabalhar com Deus, aceitá-lo, reconhecê-lo e esperar nele, em fé verdadeira, não contrariando suas leis. Tá? Então, e ele continua dizendo da importância de falar de Deus, da importância de pensar em Deus, tá? De escrever sobre Deus. O Thelmo constantemente tem nos dito aqui que ele pergunta, né? Se eu não me engano, já disse para Deus que você o ama hoje, não é isso? Conversar com Deus, Deus, eu te amo. Conversar com Ele na sua intimidade, essa é evolução espiritual, reconhecer esse Deus, porque para que a gente perceba a nossa dimensão, o caminho que temos, mas não só o caminho que temos que trilhar, que não é fácil, mas esse Deus nos acolhe, nos permite, nos apoia, e reconhecer essa grandiosidade, né? Os atributos, essas qualidades que nem a gente consegue definir, perceber que a gente não consegue definir, é perceber também que precisamos buscar nos tornar mais puros para nos aproximar dessa divindade que nos ama, que tudo prepara para nós. Tamanha é a capacidade de Deus de nos amar, de nos preparar, de nos querer bem, que é o exemplo do Evangelho, do livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, na primeira lição, o tempo. E o tempo é um dos dons mais preciosos que Deus nos dá. Tempo na encarnação. É interessante que naquele livro diz assim,
o homem não percebe as circunstâncias que são criadas na Terra para que ele evolua. O mais interessante é que Joana de Ângeles diz para Divaldo, passa uma das cenas mais lindas do filme, inclusive, o Divaldo, ela fala assim, ó, nada do que você está vendo é exatamente assim. Ela fala algo bem complexo. Tudo que está colocado é para experimentar, para que você evolua. Na cena, o ator que interpreta o Divaldo fica olhando para ela assim, como assim? Você vai perceber que tudo que está colocado é para que você evolua, para que você cresça. E às vezes a gente fica perdendo tempo com os detalhes. Os detalhes são esse processo, né, que é colocado para a gente que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, trabalho, família, não é à toa. Tudo isso tem a ver com o nosso planejamento espiritual, para estarmos aqui, para que a gente cresça, que a gente evolua. Então, tudo é obra desse Deus grandioso, a permissão dele, a bondade dele, nos testando, nos experimentando, dando essa oportunidade da vida, pensando nessa frase do Telmo, né? Deus, eu te amo, mas também gosto de pensar que obrigado pelo dom da vida, obrigado por estar vivo, obrigado pelas dificuldades, pelos momentos bons, obrigado pela vida, porque é uma experiência única que faz com que a gente avance, com que a gente cresça. E a doutrina espírita nos permite isso, perceber Deus nessa dimensão, na sua totalidade, não ainda, mas perceber esse Deus na sua grandiosidade, mas que sempre nos direciona amor, sempre nos abre as portas, sempre nos quer bem. A doutrina espírita ela é revolucionária, gosto de falar isso, porque ela revoluciona a nossa percepção, ela revoluciona o nosso olhar para o mundo. A gente olha na sociedade, muitos reclamam do trabalho. Trabalho para quem é um sextor, mas quando a gente é espírita, a gente vê que aquilo, na verdade, sendo trabalho, o ser humano se desenvolve. E aí a gente vai ver os casos de pessoas que já formou, já fez medicina, já fez outra profissão, aí vai fazer um outro curso, psicologia, para atender dentro da casa espírita. Então o trabalho se transforma. Aí tem um problema no trabalho, na família, com um relacionamento difícil e tal. A maioria das pessoas que ainda não tem conhecimento, ainda não perceberam a dimensão de Deus, a proposta da vida, não tem esse propósito, vão ficar magoadas, vão ficar chateadas, ficam anos sem falar com o pai, com o amigo, aquela coisa toda, não perdoa, mas não compreende de repente que aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que está na sua vida tem um porquê. E aí a gente pode dar 1 milhão de exemplos de como a doutrina espírita ela é revolucionária, porque ela nos faz enxergar as nossas relações no mundo com essa visão que Deus nos permite, da bondade, do amor, do perdão, e de perceber as oportunidades que temos, que nem sempre são flores, mas que às vezes, no momento que não há flores, são os momentos que a gente mais cresce, mais aprende. Deus nos ajuda ainda mais. Então, é muito importante essa questão de número 13, para que a gente pense como que a gente é limitado para definir os atributos de Deus. Uma das frases que Miramês fala aqui, e se vocês me permitem ler, uma coisa falamos com muita alegria, diz Miramês, que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e, se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescer para a fonte de onde vieram. Os atributos de Deus. Então a gente tenta definir a Deus, mas na verdade os atributos de Deus estão em nós. Jesus disse isso, vocês vão poder fazer muito mais do que eu estou fazendo. Porque dentro de nós estão os atributos de Deus, as qualidades divinas. Mas que a gente precisa trabalhar para quê? Para que elas floresçam, que elas cresçam. Tá? Para que isso volte, muito bonito isso. Para que a gente cresça, desenvolva e que a gente volte para Deus. Tá? Que a gente dê frutos voltando para Deus. Tá? Então, essa questão dos atributos, das qualidades de Deus, da definição de Deus, como podemos perceber a Deus, todas essas questões que vêm sendo trazidas aí na questão número 10, 11, 12, a 13 propriamente dita, sempre remete a essa ideia de que precisamos
nos desenvolver, avançar espiritualmente, buscar o amor de Deus, trabalhar no bem, para que a gente avance, para que a gente cresça. Momentos como esse, aqui encarnados e desencarnados, juntos, buscando compreender passo a passo, né, o que é Deus, qual o propósito das nossas vidas, para que a gente se encontre. Então, assim, dando o exemplo da minha vida, quando adentrei a doutrina espírita, eu vi lá uma palestra, numa casa espírita, a palestrante falava da lei do amor. E aí, depois eu fui compreender, porque a doutrina espírita fala muito de ligar de chaves. Hoje você ouve uma palestra, as experiências da sua vida, aí de repente um monte de chaves se liga e você tem uma tomada de consciência. O dia que ela falou a palestra da lei do amor, cara, eu fiquei olhando assim, quando acabou, eu falei para mim mesmo, gente, eu busquei isso a minha vida inteira. A minha vida inteira eu busquei por isso. E é difícil, porque às vezes você fala com outra pessoa, a outra pessoa não entende. Eu fui para casa, na época eu era casado, eu digo, e aí, como é que foi a palestra? Foi incrível. Eu tentando explicar, né? Eu busquei isso a vida inteira. Ela falou, legal e tal. Não compreendi a dimensão daquilo. Mas é essa tomada de consciência, assim como Paulo, estou falando que eu tomei a consciência do tamanho de São Paulo. Mas um dia tomarei. Mas essas chaves vão se ligando. Uma reunião como essa, uma leitura amiga, uma orientação na casa espírita e as nossas experiências. Deus, dentro de nós, vai dando essa possibilidade, essa visão, essa capacidade, né? E Miramês termina assim: ó homens que caminhais conosco, se quereis viver felizes, deixai despertar as luzes que existem em vossos corações. Na conjuntura das vossas forças, agradecendo a divindade, tomando as mãos do Cristo, que Ele vos libertará. Então, fica esse convite, né, da lição de número 13, para que a gente leia, reflita, como diz aqui o Miramês, que a gente escreva, que a gente fale com Deus, que a gente pense nesse Deus, né? Que as respostas dos Espíritos são maravilhosas, no sentido da gente perceber essa divindade tão bondosa para conosco, né? Que quer que a gente avance, que quer que a gente se aprimore, e no avançando, aprimorando, contribuindo para o trabalho do bem, na proposta do Cristo, e nos melhorando a todos. Mas o mais importante, nos melhorando para que a gente realmente seja feliz. A impressão que temos nos dias de hoje, do tamanho avanço intelectual que o ser humano alcançou, mas o avanço moral ele ainda é lento. Mas mais ainda do que o moral, e faz parte do avanço moral, é o que o homem busca como felicidade. A gente vê um vazio muito grande, né? Desde o sextou que eu já falei aqui, mas a gente busca na matéria, né? No supermercado, no shopping, no status, uma felicidade que não vem, que não existe. Então a doutrina espírita, ela nos mostra que esse Deus do qual fazemos parte, que temos dentro de nós seus atributos, ele quer que a gente seja feliz, mas que não é dependendo da matéria, não é tentando mostrar para o outro que a gente é melhor com bens materiais, mas sim no trabalho no bem, como essa casa tem muitas oportunidades, mas sim auxiliando o próximo. E a gente termina aqui dizendo que a própria ciência, através da Organização Mundial da Saúde, já tem nos seus quadros uma receita, mais uma, né, que faz bem para a saúde, que é o trabalho comunitário. Então fica essa proposta. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, a gente está aqui juntos, né, pensando juntos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário queira fazer, pode ficar à vontade, viu, gente? A gente não morde. Tranquilo? Cara, boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos ao nosso querido Charles, né, pelas reflexões. Questão número 13, viu, gente? Acho que vale a pena. Não sei se vocês sabem, mas no YouTube não, né? No Google, lá tem o Livro dos Espíritos comentado.com. E aí vem lá todo o comentário do Miramês para essas perguntas. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha, né? Na 12, na 13, né? Na 14, que vai ser tratada semana que vem, né? Para a gente já vir com uma ideia mais, né, elaborada
E até para contestar o palestrante mesmo. Ah, não, a primeira vez fala isso. Né? Acho que vale tudo isso, né? Nesse momento nós vamos fazer a nossa prece de irradiação. O que é a prece de irradiação? É a gente, nesse egrégora, né? Nesse conjunto que a gente está formando aqui agora, a gente pensar naqueles nossos irmãos que estão numa situação mais complicada, nos presídios, nos hospitais, nos manicômios, né, nas clínicas de internação. Nesse momento, os nossos familiares, aquelas pessoas que a gente ama, que não estão conosco, a gente emitir os nossos pensamentos para esses locais, para esses nossos amigos. E durante esse nosso período, nós vamos ler aqui a oração de São Francisco, para que a gente possa se conectar a esses benfeitores. Senhor, fazei-nos instrumento de nossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. E onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreendermos que sermos compreendidos, amar que ser amados, pois é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor, esses nossos queridos que pensamos nesse momento, que recebam as bênçãos, a tua bênção, que busquem no Evangelho os melhores ensinamentos para conduzir as suas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Com alegria que nós convidamos o nosso amigo José Carlos para falar para a gente do tema hoje, Deus Pai, né? Em comemoração ao Dia dos Pais. É isso? Primeiro mandamento. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos, e a todas. Agradecendo aí o convite, rogando a Deus e Jesus que possa me incluir e a gente consiga, trabalhar esse tema, com tranquilidade. É interessante, quando o nosso irmão trouxe a questão número 13 dos Espíritos, e eu vou pedir licença a ele e vou trazer uma outra questão antes de a gente entrar no tema, que é a questão número 1, onde Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus. E eles sempre dizem, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E vai desenvolvendo os temas até chegar nas questões aos quais o nosso irmão trouxe, falou muito bem a respeito dos atributos de Deus. E dentro dessa colocação, como Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele coloca como primeiro mandamento dele a questão do amor, que são situações que nós estamos buscando ainda entender, na nossa inferioridade, nós estamos buscando trabalhar o que é o amor, e nos foi solicitado que nós fizéssemos hoje, analisássemos o tema, o primeiro mandamento, amar a Deus, e realmente em função do Dia dos Pais, é um dia especial, e Deus como Pai maior de todos nós, ele tem uma compreensão, tem uma magnitude do seu relacionamento junto a nós, ele espera de nós que a gente também um dia nós possamos chegar a sermos seres angélicos e possamos também abrigar todos aqueles que nos cercam. E para que a gente possa contextualizar esse tema, eu vou trazer duas citações, uma está em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e 39, e depois vou lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Eu vou ler as duas citações, aí depois a gente contextualiza isso aí para a gente poder entender. Então, Mateus, lá no capítulo 22, do versículo 37 a 39, ele traz o seguinte para a gente, Jesus está dizendo,
ensinou-nos Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá no Evangelho nós temos o seguinte: Kardec traz: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Né? Olha que interessante, né? Jesus traz para a gente, né, uma conotação para que nós possamos amar a Deus e também amar o nosso próximo. Né? O nosso irmão trouxe na questão 13 uma série de situações que nós devemos empreender para a gente buscar exatamente isso. Né? O nosso processo evolutivo, né, hoje diminuto, né, mas nós sabemos que nós um dia conseguiremos alcançar, né, essa magnitude ao qual se espera da gente. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né, de uma outra forma, trazendo que nós devemos realmente, né, se nós queremos alcançar, né, sermos esses seres angélicos, nós devemos não só amar a Deus, mas também amar o nosso próximo. Né? E, né, para a gente poder entender, né, como é que Deus, né, Jesus quis trazer nos mostrar essa situação, nós temos, né, uma passagem, né, também está lá em Lucas, lá no capítulo 10, né, no versículo 25 e 29, né, que é muito interessante, né, que vai nos dar a ideia, né, de como é que nós podemos, né, ter essa compreensão do que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Né? E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Né? Isso é Jesus perguntando, né, para o doutor da lei. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Agora Jesus respondendo para ele, né? Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? A gente sabe que Jesus era sempre, né, buscavam contestar Jesus. Por que eles gostavam de fazer isso? Porque ainda estavam presos nas questões da lei mosaica, que trazia a lei de justiça. E Jesus trouxe uma conotação diferente, trazendo o quê? O amor. Né? Então buscava mostrar para a gente, né, que aquele ensinamento ao qual Deus quer que a gente mostre, né, é nos mostrando que o princípio de igualdade entre os homens, né, perante Deus e da estratégia universal é o que deve existir. Né? Jesus quis nos mostrar isso, trazendo para a gente exatamente isso. Né? Todos nós somos iguais perante Deus. Ninguém é diferente. Né? O fato de nós nascermos simples e ignorantes, né, mas né, do nosso processo evolutivo a gente buscar, né, a partir do momento que a gente tem, né, agregado aí, né, nós conseguimos um atributo que é do espírito, que é a inteligência, nós conseguimos ter o que é a razão, e nós vamos buscar evoluir, nós vamos buscar crescer. Né? E isso é na vida. Né? E nós temos ainda, né, que Deus, né, é soberanamente justo e bom. Isso está dentro dos atributos de Deus. Né? O fato de ele ser soberanamente justo e bom nos dá essa condição, né, de sermos iguais, de nós termos o mesmo direito, as mesmas condições, né? E hoje ainda na inferioridade, né? Mas que nós teremos oportunidades de nós podermos chegarmos aos mundos evolutivos. A nossa caminhada evolutiva vai nos dar isso, né? Até que um dia que nós possamos chegar num mundo igual ao Júpiter, conforme nosso irmão falou, que é um mundo totalmente evoluído, muito diferente do que nós estamos aqui hoje.
mas a nossa caminhada vai passar primeiramente para nós atendermos o que manda a lei. É que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo. A nossa caminhada passa por isso. Muito bem. E outra situação que nós podemos tirar, desses mandamentos, desse versículo colocado lá em Mateus, que é uma síntese dos 10 mandamentos, que recebidos por Moisés. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o Pai, é o Criador de todos os seres, de todas as coisas que estejam no universo. Essa é a compreensão que a gente tem que ter. E, na pergunta número 1, Deus é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Então, isso nos dá essa ideia, que nós deveremos realmente adorá-lo, como Espírito, e não por manifestações, muitas vezes, de culto externo. Nós devemos tirar do nosso íntimo, realmente, conforme o Thelmo gosta de falar, nosso amigo citou, você amor, já disse, amor a Deus hoje, mas é exatamente isso, é nós tirarmos de dentro para fora, toda a situação ao qual nós devemos buscar amar a Deus. E como é que nós vamos fazer o amar a Deus? Muitas de nós pensamos, Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo enxergar Deus, porque Deus não é matéria. Deus é sentimento. E aí a gente deve buscar realmente, onde é que eu vou poder amar a Deus? É amando o próximo, é na prática do bem, é eu externando situações aos quais eu vou fazer o bem ao outro, e isso faz com que a gente realmente possa enxergar Deus. É isso que vai nos elevar, é isso que vai nos dar condição da gente poder realmente buscar o famoso reino dos céus, aos quais tantos de nós procuramos. E muitos acham que o reino dos céus é um lugar circunscrito embaixo ou em cima, e não é nada disso. Vai estar exatamente dentro do nosso íntimo. É quando nós realmente encontrarmos a felicidade real. Aí sim, nós vamos encontrar esse reino de Deus, esse reino dos céus, e vamos realmente estar num patamar onde estamos verdadeiramente amando a Deus. Nós vimos aqui, nessa citação aqui de Lucas, que Jesus teve um contato com quem? Com o conhecedor das leis. O que na maioria das vezes acontece conosco? O nosso irmão citou muito bem, e eu achei interessante, será que nós tivemos contato anterior para a gente poder fazer o mesmo estudo, aproveitar o que ele disse, quando nós nos achamos superiores. E na verdade, quando nós nos apossamos, nós conseguimos, é um direito que a gente tem, a questão do processo evolutivo nos dá essa condição de a gente buscar estudar, é nós crescermos intelectualmente. Mas muitas vezes esse intelecto nosso, o crescer intelectualmente nosso, nos faz nós desviarmos das situações às quais a gente deve, muitas vezes, buscar uma formação igualitária, ou seja, o intelecto com a moral. E nós fazemos o contrário, nós deixamos o intelecto nos envaidecer, e a gente deixa a questão da moral. E exatamente isso, que quando Jesus foi assediado por forças contrárias, muitas vezes ele foi assediado por forças contrárias, querendo realmente mostrar que as leis mosaicas, que eram as leis que naquela época mostravam a lei de justiça, e contrariando o que ele veio trazer, que é a lei de amor. O que a gente deve buscar é exatamente isso. Hoje não se faz mais sentido nenhum nós usarmos o olho por olho, dente por dente. Nós precisamos buscar realmente trazer aqueles que hoje estão numa questão ainda de conflito, numa situação ainda de aflição, para que nós possamos abraçá-los. E a gente mostrar que o que foi citado no versículo aí, que registra o encontro da lei antiga com amor.
né? É exatamente isso, né? É o encontro, Jesus trazendo o amor, né? E ele, né? O encontro com a lei antiga, que era o doutor da lei, que nos dá hoje exatamente as condições, né? A materialidade, aquilo que nos prende às vicissitudes do mundo. E Jesus, né? Trazendo para a gente, né? A lei maior, né? Que é a lei do amor, vem trazer para nós uma nova conotação, uma forma de nós podermos nos melhorarmos e buscarmos aí, né, o nosso crescimento espiritual. E a gente vê ainda, né, que nós temos várias pessoas que ainda resistem a essas questões, né, aos propósitos do bem, né, e exatamente aqueles que são letrados, né, e as autoridades ou os sábios do mundo, né, quantos, né, se prendem a essas questões buscando, né, uma outra forma de entendimento da situação, mas muito pobres das questões espirituais. Altamente intelectualizadas, mas espiritualmente paupérrimas, né, sem entendimento nenhum. Né? E a grande maioria deles exigem o que a gente chama de sinais do céu. Né? E é exatamente isso. Aqueles que assim acham, né, que têm as questões intelectualizadas sobrepondo, né, acham que, né, eles necessitam de um sinal do céu para que eles possam ter a compreensão. Né? E aí, né, a gente volta para a questão da pergunta do doutor da lei, né, quando ele fala o seguinte: mestre, que farei perdoar a realidade? Se enquadra nesse contexto, mas também revela a intenção de testificar possível contradição doutrinária entre Moisés e o cristianismo. O que venceu o cristianismo? Né? Muitos ainda entendem o cristianismo, levam, né, para a questão que somente o catolicismo, né, entende o que é ser cristianismo. Muito pelo contrário. Né? Nós, como professores da doutrina espírita, né, nós somos cristãos, porque nós seguimos quem é Cristo. Né? E eles entendem que essas questões, muitas vezes, né, trazem para ele, né, um detalhe, né, diferenciado de que o Cristo é somente, né, daquele que professa a doutrina católica ou outra qualquer, né? Mas não, né? Mas aqui, né, são aqueles que buscam trazer o Cristo como um emblema nosso, né, de entendimento, de compreensão, né, daquilo que Deus, né, nos espera, né, daquilo que Deus espera da gente, né, de forma que a gente possa realmente aplicar a lei maior. Né? E é interessante, né, que essas criaturas, muitas vezes, elas se julgam realmente superiores, né, porque tem uma compreensão muito vaga, né, do que realmente, né, aquilo que Jesus espera. Né? E quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 26, ele fala o seguinte, né, quando ele faz o questionamento a Jesus, né, em relação, né, ao que vai fazer para herdar a vida eterna, né? Jesus pergunta, coloca para ele, né, o que é que está escrito na lei? Né? E aí ele responde para ele. Né? Aí ele responde para ele, né, que com habilidade, né, que essa questão, né, que aquilo que está escrito na lei vai mostrar para ele, né, uma sabedoria, né, de Jesus, né, mostrando, né, que o fato dele estar, né, dele conhecer a lei, mas a lei não é somente a letra, né, o espírito da letra ele não tinha nenhum conhecimento. Né, e Jesus, de forma, né, sábia, né, sem questionamento de briga, sem nada, né, de uma forma soberana, tranquila, Jesus conseguiu mostrar para ele, né, o que seria realmente, né, a forma de entendimento daquela questão. Né? Então aí nós temos o seguinte, que a sabedoria se revela inequívoca nessa pergunta. Ignorando a armadilha da lei, inicia o trabalho de aprendimento espiritual pelo diálogo, fazendo o religioso recordar e expressar o que já possuía de bom e verdadeiro. Ou seja, todos nós trazemos algo, né,
mesmo que ainda esteja latente em nós, mas um dia essa situação ela pode se revelar de outra forma. E o doutor Danei, né, ele trazia consigo, né, não que ele era ruim, mas ainda trazia com ele alguma situação que podia ser mudada. A sua compreensão em relação àquilo que era dito por Jesus é que, né, ainda, né, precisava ser esperto, né? E aí, né, com a primeira pergunta, que está escrito na lei, Jesus fez o interlocutor recordar o ensinamento aprendido. Na outra indagação, como lês, porém o mestre identifica a interpretação pessoal do religioso, o nível de entendimento que ele tem sobre o assunto, né? É o que muitas vezes a gente fica preso, né? O nosso questionamento muitas vezes se faz em função da nossa não compreensão, do nosso pouco entendimento. Aí quando, né, se coloca, seria interessante, não, o termo colocou, né, vocês lerem a pergunta número 3 e buscar também lá na filosofia espírita, que traz o entendimento, né, de Miramês, um espírito de luz, trazendo a compreensão daquilo, né, que Kardec tinha perguntado para os espíritos, né, que ajudaram a criar o Pentateuco, né, mas uma outra visão de outro espírito, trazendo luz para aquelas questões. É o que a gente deve fazer, né? Se nós ainda temos pouca compreensão, mas nós temos companheiros que podem trazer para a gente essa compreensão, né? E a gente buscar entender isso, amar, né, o próximo, amar a Deus, né, é uma condição. Se nós ainda não temos esse entendimento, mas nós precisamos, né, trabalhar, né, o nosso íntimo, trabalhar na prática do bem, para que a gente possa buscar isso, né? Na outra situação, lá em Lucas, no 10, 27, né, e respondendo disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento e ao teu próximo por ti mesmo. Então, o mandamento maior ensinado por Jesus é constituído de 2 preceitos, né? A gente já disse que é o amar a Deus e amar ao próximo. Significa dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E eu não vou conseguir, em hipótese nenhuma. Se eu não amar o próximo, eu não consigo amar a Deus. Eu preciso conjugar as 2 situações, né? E, né, nós precisamos trabalhar isso. E isso vai estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Né? Muito bem, né? E nós temos também, né, a gente tinha dito aqui, né, nós citamos a primeira questão lá no Livro dos Espíritos, né, que o entendimento espírita de Deus. Né? Então, essa primeira parte foi citada aí do Livro dos Espíritos, da questão 13, né, está mostrando para a gente, né, qual que é o entendimento espírita de Deus. Na pergunta número 1, quando ele pergunta, né, o que é Deus, ele tirou toda a conotação humana de Deus, ou seja, mostrando que Deus é algo muito superior do que nós. E essa compreensão nossa hoje ainda diminuta, devagar, né, ela pode, sim, com certeza, né, nós temos um entendimento maior de que, né, nós estamos, né, alicerçados por algo muito superior que nos dá toda a condição de nós podermos, né, ter esse entendimento. Nós buscarmos esse entendimento. E passa exatamente, né, pelo nosso crescimento espiritual. Quando nós abandonarmos realmente todas as questões materiais, né, quando nós crescermos espiritualmente, que aí sim, né, nós teremos essa ideia de que, da compreensão realmente, verdadeiramente, o que vem de ser amar a Deus. Né? Muito bem, né? E nós temos também, né, lá Emmanuel, né, no livro Alma e Luz, e ele traz o seguinte, né, no capítulo 5, né, o maior mandamento, ele coloca o seguinte: entretanto, perguntarás como amaria a Deus que se encontra longe de mim. Como amaria a Deus que se encontra longe de mim? Muito bem, né? Nós hoje estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Nós precisamos caminhar, né, passar por esse mundo de regeneração para que a gente caminhe para um dia nós sejamos, né, conseguiremos chegar nos mundos angélicos. Né? E aí nós temos, né? E o Emmanuel traz para a gente: cala, porém, as tuas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos,
Se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Essa analogia que Emmanuel fala, né, entre pais e mães e os artistas é sumamente importante, né, porque ambos vão retratar aqui um sentimento. Né? O artista ele vai demonstrar aquilo que ele sente através da sua vivência artística, né? E os pais e mães, né, mostrando, né, externando todo aquilo que ele tem de bom para poder mostrar para o filho. São os exemplos. Né? E aí, né, Emmanuel continua dizendo o seguinte: se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deve esperar por Deus onde te encontras. Deus igualmente espera por ti de todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. E aí a gente volta a repetir, né? Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus tem tudo. Então toda situação que a gente externar, sempre na prática do bem, Deus vai estar junto da gente. Por mais que a gente ache que nós estamos muito longe dele, mas não, ele está muito próximo de nós. Né? E o próximo, né, é exatamente através dele que nós vamos externar os nossos sentimentos, as nossas boas ações, daquilo que ele realmente espera da gente. Quantas pessoas, né, precisam da gente, né, nos escutar num minuto? E muitas vezes nós nessa pressa louca, igual nós andamos, nesse mundo agitado, nesse mundo doente, né, no qual nós estamos, nós não temos um minuto para escutar o outro. Quantas criaturas se perdem que nós não tivemos um minutinho só para escutar? É exatamente esse próximo, né? Deus estava esperando da gente exatamente aquele momento que eu pudesse ceder esse meu minuto para aquele companheiro. Isso, esse minuto ao qual eu estou cedendo, significa que eu estou amando aquele companheiro. É dando para ele uma oportunidade, né, para que ele possa buscar, né, um entendimento, uma compreensão de algo que talvez ele estivesse afligindo. E é isso que Deus espera da gente. É nós buscarmos, né, olhar para o outro, né, com olhar de benevolência, né, com olhar de indulgência, né, exatamente como Jesus veio mostrar. É nós podemos aplicar o famoso BIP. E aí, né, a assertiva de Jesus, quando ele coloca: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, tem caráter direto e incisivo. E exatamente assim, né? Reflete, porém, o sentido verdadeiro o sentido verdadeiro da lei de adoração. E a lei de adoração, onde é que ela está? Na nossa consciência. É uma lei imutável, irrevogável. O que nós temos que fazer? Cumpri-la. Enquanto nós não cumprimos, nós significa que nós ainda estamos rastejando, né? Porque é uma lei divina. Né? E a lei divina, elas são colocadas para todos nós, em todo tempo, em qualquer lugar. Reflete, porém, o sentido verdadeiro da lei da oração realizada em espírito e verdade, não mais por simples manifestações de culto externo, idólatra e ritualista. Implica igualmente profundo entendimento da solicitude do Pai com todas as criaturas criadas. Né? Então é exatamente isso, né? Que a gente tenha a compreensão de que aquela lei, né, ela é para ser cumprida. Todas as criaturas, desde que elas sejam macro, micro até as macros, todas têm a necessidade de serem amadas. E é isso que Deus espera da gente. Né? Muito bem, né? Mas o que nós podemos tirar dessa situação? Né? Que esse entendimento passa primordialmente, né, nós nos conhecemos. O conhecimento nosso, né, o conhecimento de si mesmo, é que vai nos dar essa condição de a gente ter esse entendimento. Se eu não me conheço, eu não vou conseguir, né, de forma nenhuma, né? Faz sentido, né, nós buscarmos entender essas causas primárias as quais Deus colocou, né?
A causa primária de tudo que existe é Deus. O Criador conhece-nos, significa e busca de todos os potenciais de nosso ser. Ou seja, né, a nossa razão, né, a conquista das virtudes. E nós sabemos que virtudes, né, nós precisamos conquistar, né, que a gente não consegue, né, adquirir lugar nenhum, né, a não ser na conquista, né, através da prática do bem. As boas ações é que vão nos dar essa oportunidade, né, de nós podermos buscar isso, né, trazer, né, através da nossa prática do bem, né, das boas ações, e que nós vamos adquirir essas virtudes. Muito bem, né? Aí Emmanuel traz para a gente também, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, chamado Amor, ele coloca o seguinte: amar a Deus revela, pois, compreensão de que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento de vida e justiça de toda a lei. Né? É interessante, né? Que quando ele fala que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas, né? Quando ele fala lá, né, que nós brilha a vossa luz, é exatamente isso, né? Todos nós temos a luzinha hoje latente, mas amanhã ela pode se tornar um farol, né? E como é que nós vamos fazer com que essa luz ela possa se virar um farol? Através da prática do bem. Ele espera de nós exatamente isso, né? Que a gente possa buscar, né, praticar a lei maior, que é a lei de amor, né, para que a gente possa fazer com que essa luz possa acender. Né? O outro preceito que ele coloca, amar ao próximo como a si mesmo, resume a lei de amor fundamentada na prática da caridade, né, que é a regra áurea da vida. E a doutrina espírita coloca muito claro para a gente, né, fora da caridade não há salvação. Muito diferente que se era colocado anteriormente, fora da igreja não tem salvação. Né? A igreja é o quê? É uma questão somente material, né? Só mostra o externo. Né? E fora da caridade não, a gente vai buscar, né, trazer, né, aquilo que a gente dá, aquilo que a gente tem de melhor, né, para o outro. Né? Não importa, né, se é uma questão hoje, né, se eu tenho condições somente de dar algo material, mas que aquilo vai fazer com que o outro possa se sentir bem. Mas se eu puder externar de uma outra forma, muito melhor. Mas desde que seja realmente a caridade na acepção da palavra. E é exatamente isso, né? O segundo preceito, né, da lei é exatamente essa, né? Que Jesus traz para a gente, né? Amar o próximo como a si mesmo. Né? E nós chamamos aí a regra áurea, né, da doutrina espírita, né? A doutrina espírita se assenta exatamente nisso, né? Buscando fazer com que a caridade ela possa, né, trazer benefícios para vários e vários outros, né, desde que, né, realmente seja ela feita, né, de coração. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, ele traz o seguinte: com o mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ou seja, eu preciso fazer com que essa caridade ela seja, né, ela possa abrigar muito. Eu não preciso fazer com que ela seja, né, fazer com que a mão direita veja o que a esquerda fez, né, ou vice-versa, né? Mas eu preciso fazer com que essa caridade ela possa realmente abraçar o outro, né? E Jesus fez, né, sem buscar, né, benefício nenhum, quis mostrar, exemplificou, né, de forma como é que nós também podemos fazer. Já que no nosso modelo guia, né, nós devemos buscar fazer da mesma forma. E aí a gente tem, né, ainda, né, o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Né? Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros que quereríamos que os outros fizessem por nós.
é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, né? Ou seja, as questões materiais, né? Que hoje ainda nos prendem às questões, né, das vicissitudes do mundo. Enquanto nós não cortarmos essas árvores, né, esse galho, né, dessa árvore chamada egoísmo, né, nós vamos continuar presos, né? E o que Jesus quis nos mostrar com essa frase é exatamente que a gente tire todas as questões egoístas e possamos buscar adquirir virtudes, né? A prática dessas más tende à destruição do egoísmo. Quando adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade, farão com que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. E quando a gente disse, né, no BIP de Jesus, é exatamente, né, para que a gente pudesse ter essa compreensão, né, que o BIP de Jesus vai nos dar essa ideia de que nós abandonamos todas as questões egoísticas e vamos buscar compreender, né, o caminhar que Jesus trouxe para a gente, né? Sermos benevolentes, sermos indulgentes e principalmente nós perdoarmos, que é, né, é o ensinamento maior que ele trouxe para a gente, e isso faz com que a gente tenha compreensão, né, do que vem a ser amar o próximo. É quando nós pudermos realmente aplicar, né, o BIP dele, né? Lá no Vinho de Luz, Emmanuel traz para a gente também, né, mas uma citação que é interessante, né, que quando, né, lá em Lucas, Jesus responde, né, ao questionamento, pergunta para o doutor da lei, e ele fala, né, que deveria, né, amar a Deus como amar a Deus e amar o próximo, né? Jesus fala que ele respondeu bem, né? E é um elogio que Jesus faz para ele. E aí Jesus faz para ele o seguinte, né, o conhecimento que ele tinha da Torá, ou seja, porque ele trazia consigo ainda as leis mosaicas, né, trazidas pela Torá judaica, que era a lei de justiça. Mas exorta a vivenciá-la quando afirma, faze isso e viverás, né? Aí mostrando para ele que deveria, né, abandonar as questões ditadas pela lei, pela Torá judaica, que era a lei de justiça, mas trazer para dentro dele as questões às quais Jesus estava mostrando, que é exatamente, né, a lei de amor. O mestre demonstra de maneira fraterna que ter conhecimento dos preceitos divinos não é suficiente para ganhar a vida eterna. Olha que interessante. Nós podemos ter, né, todo o Evangelho gravado na nossa mente, mas se nós não praticarmos, nós não vamos ganhar a vida eterna. É exatamente isso que Jesus quis mostrar para o doutor da lei. Quer dizer, ele tinha o embasamento, ele tinha o conhecimento, né, mas ele não praticava. O que nós devemos fazer é exatamente isso, nós devemos praticar, né? Nós temos acesso, nós temos a ferramenta na mão. Mas será que nós estamos praticando? O que Jesus espera da gente é exatamente isso, né? Que nós possamos praticar, né? É preciso vivenciá-los. Esse deve ser também o nosso esforço cotidiano. O discípulo de Jesus, porém, é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas e da experiência transitória. Aqui, né, Emmanuel traz um negócio interessante, o discípulo de Jesus. Será que nós já somos discípulos? Discípulo é aquele que segue Jesus. Nós ainda somos aprendizes de discípulos, nós estamos buscando, né, primeiro compreender para depois nós seguirmos. Porque nós ainda temos, né, várias situações a serem vencidas para que nós possamos realmente sermos, né, ditos como discípulos do Mestre, né? E Emmanuel traz isso, né, com uma assertiva muito clara, né, que nós devemos realmente mudar, né, todo a nossa forma de agir, né, a nossa forma de olhar a situação para que a gente possa realmente ser um discípulo, né? Aí ele continua dizendo, o discípulo de Jesus, porém, é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender e semear o amor em companhia do Mestre.
Ou seja, quando nós buscarmos, né, semear, né, o amor em companhia do Mestre, significa que aí sim nós seremos esse, né, ditos aí discípulo, né? E ele ainda continua colocando aqui para a gente, né, citando Lucas, lá no capítulo 10, versículo 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E isso, né, é o doutor da lei querendo saber, né, querendo justificar, né? Ele já sentiu que existia uma falha por parte dele em relação a isso, né? Quem que seria o próximo dele? Esta é, em geral, a posição mental do religioso que desperta do sono das práticas ritualistas, por julgá-las estéreis e sem sentido, que se abre para as verdades espirituais, né? É tão bacana quando, né, aquele que muitas vezes preso às questões ritualistas, dogmáticas, quando ele consegue abrir, né, o coração, abrir a mente, né, para uma outra situação que não aquela, né? Exatamente isso que aconteceu com o doutor Davi, né? Quando ele viu, né, que ele precisava sair daquelas questões pragmáticas às quais ele seguia, né, que ele precisava abrir o coração, né? Assim, se nos depararmos com tais companheiros em nosso caminho, devemos exercitar a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza bruto, mas aos poucos, né? E aí, né, quando Jesus, lá no início, com toda a paciência, né, com o doutor da lei, ele quis mostrar para ele, né, sem brigar, né, sem discutir, mas trazendo para ele a luz da verdade, né, assim nós devemos fazer com o nosso próximo, aquele que ainda não tem o entendimento, né, não tem a compreensão, mas a gente poder, né, ser tolerante com ele, né, buscar fazer com que devagar, né, dentro do processo evolutivo dele, ele possa buscar essa compreensão, né? Ser, né, menos arrogante, né? É ser benevolente, é ser indulgente para aquele companheiro, para que um dia ele possa ter essa compreensão, né? Como a evolução não dá saltos, né, a gente precisa dar essa oportunidade para que aquele companheiro, né, um dia ele possa ter esse entendimento e ele possa buscar atender, né, a sua necessidade, né, dentro daquilo que ele possa buscar, né, o seu crescimento espiritual, né, o seu crescimento evolutivo de forma tranquila, né, dando a oportunidade para que ele possa, né, ter o seu caminho, né, com tranquilidade, né, sem agredir, né. E, para a gente concluir, né, nós vamos também lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, quando ele coloca o seguinte, né, Emmanuel traz para a gente o seguinte: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Acrescenta o benfeitor de Emmanuel, né, que dessa forma pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação do bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução de sua obra divina no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Ou seja, né, nós não precisamos violentar o nosso processo evolutivo. Nós precisamos ter, né, tranquilidade, buscar, né, dentro do conhecimento, dentro das obras edificantes, né, dentro do nosso estudo, dentro do nosso processo, né, já que a evolução não dá saltos, né, nós buscarmos a compreensão de que nós um dia seremos seres angélicos, né, mas que nós precisamos usar exatamente, né, o amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo, né, e o nosso próximo é que vai fazer com que a gente possa, dentro da prática do amor, dentro da prática da caridade, né, a gente atender essa necessidade, né? Então a gente, como propósito de reflexão, né, que o amor de Deus se identifica com o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos, né? Se nós buscarmos essa reflexão, com certeza, né, nós teremos
toda essa compreensão da lei maior, que é, né, essa que nos foi solicitada para que a gente falasse um pouco hoje, né? E Jesus, né, traz para a gente aí, né, com propriedade, né, nos dando toda essa condição, né, já que ele disse que ele veio, né, fazer cumprir a lei, não descumprir, né, conforme muitos pensam, né, mas que a gente tenha essa compreensão, né, que Jesus realmente é o verdadeiro caminho, né, é Ele que é a nossa luz, é a nossa verdade, né, é a vida a qual a gente deve procurar. Né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço aí. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, estou à disposição. Cadê o nosso amigo Theo? Desculpa, gente. Já acabou as palavras finais, meu amigo? Acabou as palavras finais? Muito bem. Eu te amo, Papai do Céu. A gente precisa. A gente brinca com isso, Luiz e Carlos. A gente fala isso muito, porque a gente não tem criado um relacionamento, né, com Deus. Acho que é a coisa mais difícil que a gente está aprendendo nessa reencarnação é se aproximar de Deus. Ele sempre presente na nossa vida, e a gente enxerga Ele, mas esquece de dialogar com Ele, conversar com Ele, ser parceiro, né? Quando Jesus coloca para nós, assim, tudo dá graças, está lembrando essas questões para a gente. Amigos, a gente não é nada sem Deus. A gente ainda não entendeu isso. A gente não é nada sem Deus. E a gente faz uma força para que a gente tenha razão. Não é assim? Ele não faz parte da minha vida, eu não dependo dele. A gente faz força para isso, eu sou autossuficiente. Sou autossuficiente, não preciso, não. E eu falo que isso é culpa dele. Ele criou a gente tão solto, sem cobrar nada da gente. É um detalhe, né? Porque na verdade nós somos imediatistas, né? Quando a gente, muitas vezes nós não somos atendidos nas nossas questões, a gente abandona. Quantas vezes a gente simplesmente joga de lado, né? Porque a gente esquece que as coisas não são assim, né? Eu falo muito que a gente não foi educado para ter um relacionamento com Deus. Você consegue entender isso? Né? Pode culpar papai, pode culpar mamãe, né? A sociedade. Porque a sociedade o tempo todo ela te quer pensando nas coisas divinas. Ela quer. Porque toda vez que a gente para pensar isso, a gente deixa de ser consumista, né? Porque a sociedade quer consumista. Quer que a gente consuma tudo, quer que a gente seja, né? Brincando aí, né? Sócio da Ambev, né? Direto. Aí não interessa deles. Mas chegou um momento que alguns de nós, como nós, já pensamos fora da caixinha. E a gente precisa gostar de pensar fora da caixinha. Precisa começar a gostar. Gente, nós somos diferentes dos outros que estão fazendo outras coisas, nós somos diferentes. Nós precisamos até assumir que nós somos diferentes. Pensamos diferentes, queremos uma sociedade diferente, né? Nós precisamos assumir isso para nós, porque assim, eu não sou igual àquele. Não é falando que ele seja pior. Não, eu não sou igual. Ele tem todo o direito de estar naquela situação, daquela forma. Porque a cabeça dele, naquele momento, é o que basta. Eu acho isso tão bacana, né? Que Jesus, quando ele vem falar para a gente, ele traz alertivas, né? É assim que fala. Não sei se é. São alertas, são pontos que a gente precisa trabalhar.
E a gente vai nessa pegada sem perceber o que a gente está fazendo, e a gente vai causando em nós dores. Consegue entender? As dores que a gente causa na gente porque a gente não tem um relacionamento amoroso com ele. A gente tem estudado aqui os prazeres da alma, né? E lá nos prazeres da alma tem uma lição que chama naturalidade. É muito interessante a lição. O Hamed fala pra gente que o natural é todo mundo ser diferente. Vocês já pensaram nisso? Isso é o natural. Nós somos diferentes de todo mundo. Consequentemente, pensamos diferente, experiências diferentes, visão diferente, gosto diferente. E isso não é um problema. Isso faz parte do universo. São individualidades, né? Todo mundo é diferente, todo mundo pensa diferente. Isso é muito legal, porque isso, depois que eu estudei essa lição, aumentou meu respeito pelo caminhar do outro. Então lá em casa, né, papai, mamãe, né, a esposa, os meninos, eu falei assim, gente, todo mundo aqui é diferente. Eu não posso exigir que ninguém haja, coma como eu, beba como eu. Não posso mais exigir isso. Ah, mas ele está fazendo errado. Aos meus olhos. Mas aos olhos dele, ele está se esforçando muito para fazer aquilo que aos meus olhos é aquilo. Mas eu preciso respeitá-lo, porque se ele está fazendo, é porque ele ainda não aprendeu de outra forma. Bacana isso, né, gente? Ele não aprendeu. Lá em casa, o pessoal não gosta que eu faça compra, sabe? Já contei isso para vocês? Não, o pessoal em casa detesta. Porque eu descobri que no supermercado a gente compra saúde e doença. E aí toda vez que eu vou no supermercado eu tenho que comprar saúde, né? Coisas boas. Eles viram para mim, me dá o dinheiro que você não sabe comprar. Então eu estou cortando meu barato de ir comprar saúde. Por quê? Porque já chegou em nós um pensamento diferente. Gente, como é gostoso a gente não se deixar levar por aquelas velhas ilusões, né? Aquilo que a gente achava que era super importante, hoje a gente olha, não é nada não. Por quê? Tem valor para muitos, mas para nós não. E aí esse olhar nos torna pessoas mais requintadas quando pensamos no mundo espiritual. Quando a gente desencarnar, nós vamos ter dificuldade? Você já pensaram nisso? Vai, Bonito. Vai. Como é que chama? Meu? Juliana. Juliana e o? Eduardo, né? Sejam bem-vindos, Juliana e Eduardo. Quando a gente desencarnar, como é que vai ser? Vocês já leram o livro Nosso Lar? Viram o filme? Já viram o filme, não já? Aquele cara que começa naquele barro todo lá era um doutor, uma pessoa que tinha todo recurso. A gente acha até que sabedoria, né? Para virar doutor, a gente não tem aquela ideia de que é uma pessoa sábia, mas o cara passou um perrengue danado e ele só sai dali porque tem uma mãezinha torcendo para ele. Agora, ele não tinha, no livro fala, depois vale a pena ler o livro. No livro conta que ele não tinha nenhuma ação de espiritualidade. Ele ia na igreja para poder contestar o padre. É um distanciamento. Agora, nós que estamos aqui pensando sobre isso, se a gente desencarnar hoje, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer? Uma prece. Não é assim que está lá no filme, não fala que a coisa se torna melhor a partir do momento que ele cai em si, para que eu estou aqui nessa meleca? Deve ter alguma coisa, no livro fala, deve ter alguma coisa muito melhor do que isso. E aí nesse momento ele faz uma prece sentida no sentido de conectar, né? E aí eu fico pensando, nós vamos ter essa dificuldade? Só se a gente estiver muito distraído, né, já? Para a gente ficar mais do que 2 minutos no umbral, a gente precisa estar muito distraído. Vamos estar trabalhando, fazer alguma coisa. A gente não.
imagina, a gente vem aqui na segunda, no domingo, na quinta, né? Mas chega a segunda-feira, para onde a gente vai querer ir? Vamos pro Mundo Luz. Vamos pro Mundo Luz, assim, vamos pro Cheira, não é? A gente vai querer um trabalho no bem. Aí na hora que a gente chegar aqui, os benfeitores, epa, tá que vir, hein? A gente é recolhido. Eu falo isso, o pessoal assusta. Gente, a gente frequenta uma casa espírita, a gente começa a ter uma frequência, os benfeitores começam a anotar. Ó, a Viviane, o Eduardo, né? Presente de. Tem uma lista de presente, bonito, presente, né? Todo mundo, Silmara, Bruno, já, todo mundo, a gente tem uma lista, eles têm uma lista de presença nossa. E aí, essa lista de presença vai nos dando cada vez mais competência para poder enfrentar as questões materiais. Competência, né? A gente olha para aquela pessoa que fazia aquilo para a gente com frequência e fala assim, não, ele está certo, eu também estou certo. Agora, eu, mais certinho, não posso fazer aquilo. Não é? A consciência nossa, eu não posso repetir aquilo. Não, vira para mim e fala, não, Thelma, você fazia isso, era normal. Eu falei, pois é, eu era doido demais. Eu era doido demais. Como que eu podia fazer isso? E aí a gente vai despertando, vai despertando, vai despertando. Então não fiquem assustados. Desencarnou. Na próxima reunião do Mundo Luz, né? Vem para cá. Seremos acolhidos pelos benfeitores com tranquilidade, com amorosidade, para que a gente faça cada vez mais essa conexão com Deus. Né? Quando a gente pensa em Deus, nosso Pai, a gente faz essa conexão. Tá? Eu falei um pouquinho, porque o nosso horário é até 9h30, né? Então, é para a gente só poder raciocinar isso. Alguma dúvida, gente? Algum protesto? Aqui eu tenho uma dúvida. Passa. Eu acho que você falou, o crédito quer dizer que a gente vem participando, aí quando a gente chegar lá no umbral, a chance é bem menor a gente ficar um tempo. Os minutos, cada presença aqui é menos 5 dias lá. Crédito, eu entendi. Sabia de estudar, bom demais. Está sendo creditado na minha conta. A busca do conhecimento, faça você ganhar crédito. Ganha crédito. E aí, mas só que a gente é testado o tempo todo. Né? A gente vai sair daqui agora. A gente vai pegar um ônibus, a gente vai pegar o carro, a gente vai enfrentar o trânsito, vai chegar em casa. Como é que a gente vai fazer esse processo? Não pode ser aquele velho Thelma. Tem que ser uma pessoa nova. Quando a gente fala, dá o nome de presente, é porque é realmente um presente. O presente, estar aqui agora, é realmente um presente, é uma grande chance. A gente precisa usar esse presente para que a gente fique feliz. O Charles falou no início, né? Que a gente não tem a percepção do quanto é preparado o dia para nós, né, Charles? Isso é sensacional. Quando a gente acorda de manhã assim. Fala do crédito? Sim. Ele não é uma troca automática. Na verdade, quando você começa a fazer o bem pelo bem, você nem lembra dele. E ele, na verdade, ele já te atende hoje, agora, nessa vida. Não é só quando a gente se encarna. Mas quando você está fazendo o bem pelo bem, você nem está lembrando. Ele realmente fala isso no livro. A gente vai guiando mesmo. Ajude o céu te ajudará. Bater a porta não será aberta. Todo bem que você fizer, então os espíritos estão felizes. Te ajudam quando você precisar. Mas quando você está fazendo bem pelo bem, você nem lembra disso. Difícil é acostumar a fazer o bem. Isso é automático? É automático. Porque a gente está acostumado a se equivocar. Né? A gente tem esse costume. Até porque a gente segue a onda, né, gente? Então, a mania, seguir a manada, né? Você vai sentir a diferença. Aí você começa a sentir, você tem vindo aqui, você não contou pra gente que melhorou muito. Isso é crédito. É crédito. Você fala, mas eu não fazia isso antes. Está fazendo o trabalho do bem, você já sente na sua vida. Já é o crédito, já é automático isso. E aí você, o tempo todo, começa a repetir aquele mesmo. O problema, muitas das vezes, é que a gente quer ver a recompensa, o imediatismo, né?
gente quer o imediatismo daquilo. A mudança, ela é individual. E a tolerância, a misericórdia tem que ser para todos. O Charles colocou também que quando ele sentiu uma palestra e ele viu uma modificação. Você pode ver que a partir do momento que você começa a ter uma sequência maior, certas situações você começa, automaticamente você começa a largar de lado. As coisas não atrai. Não te atrai mais, não te chama atenção mais. Você começa a mudar automaticamente. Muitos vão te chamar de chata, vão falar com você isso, você está assim, cansado. Olha, não. No meio dessa avalanche toda, dessas doenças mentais, dessa insegurança, desse nervosismo, da ansiedade, você consegue ficar. Não que você está flutuando na água, andando em cima da água igual Jesus, mas você tem uma estabilidade. Você sente isso. É incrível. É um propósito de vida. É gostoso. E a gente está aqui para despertar mesmo. Nosso propósito é de ver essas coisas difíceis, né? E a gente despertar. Falar, poxa, mas tem que ter alguma coisa além disso. Né? É gostoso. Acho que as reuniões espíritas deviam ser assim, né? A gente trocando figurinha aqui, né? É isso mesmo. Mas até eu acho que é mais difícil porque a gente vive realmente no mundo material, né? E as coisas materiais nos trazem sensações boas até, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Passageira, né? Passageiras, mas são sensações. Por exemplo, eu arrumo a minha casa e eu quero muito mudar a cor da minha parede. Eu vou lá e pinto a minha parede, mas eu precisei comprar tinta, eu precisei de uma casa, mas aquilo me deu uma sensação de alegria, né? Eu acho que por isso que é tão difícil, assim, igual ele falou sobre, porque a questão é essa mesmo. Quanto mais desvencilhada a materialidade, mais no bem, né, na divindade, a gente fica próximo. Mas é muito difícil fazer isso no mundo material. Às vezes eu falo assim, viver no mundo de provas e expiações é muito difícil, é muita prova. E as provas são pesadas, é muito difícil mesmo. Acho que o dia que a gente desencarnar, nossa, que verdade, não é fácil. E às vezes, na alma espírita, mesmo, alguns espíritos se encaram para fazer uma missão. Você vai mesmo ter certeza que para você cair lá, quando você entra na carne, na tentação, é arriscado. Não, eu vou, vai. Mas mesmo assim sofre risco. Eles já não necessita mais encarnar. Mas eu vou lá para ajudar fulano de tal. Toma cuidado, porque os espíritos, eles contestam essa sua fala. Lá, cara, para casa, questão 909. Tá? Depois leio o comentário do Miramir sobre a questão 909. Eles falam essa percepção que a gente acha que é muito difícil. Na verdade, não. Porque a gente já vem com a carga leve. A gente não vem com carga pesada, não. A gente vem com a carga leve, igualzinho que a gente dá conta. O difícil, o complicado, é que a gente ainda não percebeu que é leve. E na questão 909, eles falam que é leve. E a gente olha e fala, não, é impossível. Não é impossível. Não vou dar spoiler da 909 não, para a gente ler em casa e depois a gente troca tudo. Então vamos fazer a nossa prece para interromper esse momento, lembrando da presença de Jesus ao nosso lado, de Deus nosso Pai. Gratidão, Senhor, por esse amor, pela essa filosofia maravilhosa que o Senhor nos apresenta com os ensinamentos dos Espíritos. Que a gente leve esses ensinamentos para o nosso lar, para a nossa vida, para todo lugar, pensando no bem, agindo bem e sendo bem em todos os lugares. Que assim seja, hoje, agora e sempre. O Bruno vai distribuir a água e depois tem os passes, tá bom, gente? Por favor, fique à vontade.